Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos para mais um trabalho, mais uma palestra pública, mais uma noite de reflexão, mais uma noite de estudo. Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação, a volta, na verdade, do nosso querido irmão Júlio Batista, fazendo palestras na nossa casa. E hoje trazendo como tema do livro Obras Póstumas, o caminho da vida. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Vamos nos harmonizar. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, para em mais uma noite podermos aqui estar para aprender um pouco do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Rogamos aos nossos irmãos espirituais, a espiritualidade amiga, que auxilie o nosso irmão, que fará uso da palavra, para que possa alcançar os corações necessitados na noite de hoje. E que cada um que aqui está possa conseguir alcançar aquilo que veio buscar nessa noite. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciada a nossa atividade da noite e passo a palavra a meu querido irmão Júlio. Pode ficar à vontade, meu querido. Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um nesta noite. Como o meu irmão Flávio falou, é minha reestreia, meu retorno, após um tempo sem fazer palestras. E nessa noite nós vamos conversar sobre o caminho da vida, que é um texto que está contido no livro Obras Póstumas, que foi um livro publicado após o desencarne do nosso irmão Allan Kardec, onde nesse livro foram reunidos um conjunto de textos que tratam sobre temas que estão contidos na nossa doutrina. O livro foi publicado em 1890. E, como eu disse, é uma coletânea de artigos, de estudos, comunicações mediúnicas que Allan Kardec havia preparado, mas não chegou a publicar e foi publicado posteriormente. E aí, o que é que nós vamos ver nessa noite? Eu vou me afastar um pouquinho, que às vezes eu falo um tiquinho alto, para não... E o que nós vamos ver nessa noite? A lição, ela gira em torno, principalmente, dessa metáfora, que é esse primeiro ponto, que é a estrada e a floresta, que nós vamos analisar, vamos desmiuçar, para que a gente possa entender o que ela quer dizer. Mas, basicamente, a lição, ela fala da pluralidade das existências, da ausência das lembranças da vida passada. E dentro desse contexto, ele traz outros temas como o progresso gradual, a lei de causa e efeito e a caridade. E o texto já se inicia nos revelando que há um debate nos grupos filosóficos sobre a questão da pluralidade das existências, porque os nossos irmãos eles não encontravam explicações sobre a questão da nossa existência que não contemplasse a questão da reencarnação. Uma vez que uma vida única, uma vida única do qual nós estamos fadados a cursar, não se justificava por si só. Então, eles foram justamente buscar, nesse conceito de várias vidas por um mesmo espírito, uma base sólida para poder fundamentar as discussões. E aí, quando eu estava estudando, eu estava pensando que esse foi justamente o motivo que me trouxe a um centro espírita. Eu já tinha frequentado quando eu era pequeno, minha tia era trabalhadora da casa, então quando eu era pequena, às vezes eu sempre vinha com ela, mas isso era coisa de 6, 7, 8 anos, eu era muito pequeno e depois eu parei de vir. Então, em busca de responder essas grandes questões, principalmente acerca do sofrimento humano, que era algo que eu nunca entendia, porque no meu ciclo de amigos, sempre existiam pessoas de várias outras denominações religiosas, mas que não eram espíritas, e quando a gente levantava esse debate, a resposta é porque é assim mesmo, é porque Deus quer assim, sendo que não me entrava o fato de como pode uma pessoa
se a gente tomar como base uma única existência, e após essa existência nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. Então, na minha concepção, na minha cabeça, não entrava esse discurso de assim, é uma única vida e pronto. Porque na minha concepção era desigual. Uma pessoa ter uma vida tão boa, tão feliz, tão abastada, e outra pessoa nascer na miséria, no sofrimento. Então, na minha cabeça, isso não entrava. Era um ponto que eu ficava refletindo muito, até sozinho, às vezes, para evitar levar esse debate para os meus núcleos de amigos, para não levantar discussões desnecessárias. E sempre foi algo que eu pensei muito, principalmente por conta das notícias que nós sempre absorvemos na mídia hoje. Como, por exemplo, alguns dados, só para a gente entender o que eu estou falando. Segundo dados da ONU, a cada 10 minutos, uma mulher é morta no mundo por conta de feminicídio. Segundo dados de uma agência do Brasil, que eu não vou recordar o nome agora, a cada 17 horas, uma mulher morta no Brasil vítima de feminicídio. O crime acontece simplesmente pelo fato dela ser mulher. E muitas vezes esse crime é motivado pelo seu parceiro por não aceitar, às vezes, um término, pelo sentimento de posse que tem, é meu, então eu não aceito me livrar, se não me quiser, não é de ninguém. Então, essas questões sempre foram algo que me preocupava, né, junto com outras questões, como, por exemplo, questões de maltratos de animais. Sempre me perguntava também sobre isso, porque existiam essas coisas. Dados do ano passado, no ano passado foram catalogados, no Brasil, 430 casos de maltratos a animais. Ou seja, se a gente for fazer uma divisão aí, é mais de um caso de maltratos por animais por dia. E eu sempre me perguntava, como é que as pessoas conseguem ser assim? Se a gente só tem uma existência, a gente só tem uma vida, a pessoa ainda veio para ser tão mal, como é que todo mundo está começando de um ponto diferente de largada, e essa é a única vida que a gente vai ter, e no final cada um baseado nisso vai para um lugar diferente. Então isso foi um fato que me trouxe para o Centro Espírita. Eu acho que essa é uma questão relevante, que a gente tem que debater, que a gente tem que pensar sobre isso, não só enquanto espíritas, mas enquanto sociedade. A gente tem que levar esse debate sempre ao grande público, porque isso são coisas que precisam de soluções. Porque a gente, às vezes, fica até desesperançoso, porque cada vez que a gente liga a televisão, cada vez que a gente vai vendo notícia, é uma coisa pior que a outra. A gente fica, meu Deus, será que a gente está evoluindo mesmo? Como a gente que estuda, que está aqui participando das palestras, a gente sabe o que acontece. Será que a gente está evoluindo mesmo? Será que a humanidade está nesse progresso com tanta notícia ruim, tanta coisa? E é justamente sobre isso que essa lição ela vem falar um pouco. E aí, como foi que eu dividi? Eu trouxe para a gente analisar essa metáfora, a estrada e a floresta. Ela é um pouco longa. Eu queria ter trazido o texto todo, mas não deu, porque o texto é muito longo. É uma leitura mais difícil, mais complexa. Eu penei um pouquinho para entender, não vou mentir para vocês. E aí eu trouxe e a gente vai analisando aos poucos, e também vamos fazendo umas análises segundo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa compreender essa proposta dessa mensagem. E a nossa mensagem da estrada e a floresta, ela começa assim. Imaginemos uma estrada longa, cujas extensões se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que temos de atravessar. E a entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica, se interrompe, para só continuar a saída. O que é que ele está dizendo aqui? A gente tem uma estrada longa, magnífica, linda, bonita, sendo que entre essa estrada, que vai nos levar a um ponto final, existem florestas. E toda vez que essa floresta começa, a estrada termina. Mas para que eu possa continuar esse caminho, eu tenho que passar por dentro da floresta. E um viajante segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, ele não vê um caminho aberto. Ele vai encontrar com um dédalo insolúvel em que ele se perde, ou seja, uma floresta muito densa, sem caminho delimitado, sem nada. A luz do sol não entra, muitas árvores, e por lá ele vagueia, ele está andando sem saber para onde ele vai. E nisso, ele fica lá, depois de muito tempo, já fadigado, é quando ele consegue chegar ao fim dessa floresta. Mas quando ele sai, ele já está cansado, ele está dilacerado, ele está machucado por conta dos espinhos que ele passou nesse caminho denso. E consigo, ele carrega machucados também dos caminhos pedregosos que ele passou. Porém, quando ele finda essa floresta, ele vê que lá se encontra aquele caminho lindo que ele tinha encontrado.
E aí ele segue sua jornada por esse caminho, buscando se curar. E quando ele chega mais adiante no caminho, ele encontra a segunda floresta. E aí o que é que acontece? Essa floresta estão apresentadas as mesmas dificuldades que ele encontrou na primeira floresta. São as mesmas. Sendo que agora tem um diferencial. Ele já está com mais conhecimento daquele terreno. Ele já tem mais habilidades, ele já tem mais experiência. Então ele passa por essa floresta e sai, mas ele sai menos contundido, ele sai menos atingido pelos impactos daquela floresta, porque ele já tem esse conhecimento do caminho. Então ele sai, encontra com o caminho, percorre o caminho mais adiante e tem uma terceira floresta. E além dele carregar já o conhecimento das outras duas florestas, ele encontra nessa terceira floresta um lenhador. E esse lenhador ajuda ele, dando os caminhos para que ele possa sair da floresta de forma mais rápida, sem se desviar do caminho, sem se perder. E assim ele vai e chega ao final desse caminho. Quando ele chega no final desse caminho, ele vê que ele está no cume, ele está no alto de um monte muito alto. E lá ele consegue ver todo o caminho que ele percorreu. Ele consegue ver a floresta, de lá de cima ele consegue ver com detalhes o caminho, ele consegue enxergar dentro das florestas todos os obstáculos que ele passou. E lá ele pensa, quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Parecia que eu nunca chegaria no fim. Tudo ao meu redor parecia gigantesco e intransponível, ou seja, que ele não conseguia passar. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse agora, que contemplo essas mesmas florestas no ponto de onde me acham, como parecem pequeninas. Parece até que teria podido transpô-las de um só passo. Ainda mais a minha vista as penetra, e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falsos que eu dei. Calma que a gente vai entender melhor. Foi. E, em meio a esse devaneio que ele se encontrava, se apresenta a ele um ancião, que fala, meu filho, eis que você chegou no fim da viagem, mas um repouso indefinido te causará tédio mortal. E te fará ter saudades dos desafios que experimentou e que davam atividades aos membros e ao espírito. Daqui, você vê grande número de viajantes na estrada que vai ao encontro deles. E procura guiá-los com os teus conselhos, a fim de que cheguem depressa. E o viajante responde, irei com alegria. Entretanto, eu pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso livraria os viajantes de já terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. E o ancião retruca, meu filho, preste atenção e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que têm adquirido mais rapidamente a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do seu trabalho, que as primeiras travessias lhe impuseram, de maneira que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. O que você conheceria se não tivesse passado por lá? A atividade que teve de desenvolver, os recursos de imaginação que precisam empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, seria tão noviço quanto eras antes da partida. Além do mais, procurando safar-se dos tropeços, você contribuiu para o melhoramento das florestas que atravessou. O que fez foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajantes que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmo, trabalham sem os perceberem para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso que gozam aqui? Que direito lhes caberia esse repouso se nada houvesse feito? E ele responde, meu pai, numa das florestas, encontrei um homem que me disse que na orla há um imenso abismo a ser transporto de um salto. Mas, de 1000, apenas um consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão.
Esse abismo eu não vi. E o ancião responde: meu filho, é que ele não existe, pois do contrário seria uma cilada abominável, armada a todos os que para cá se dirigem. Bem, impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse cairia, teria praticado uma crueldade, que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação você receberá. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns vês que caminham com passos lentos e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem felizes por se verem de novo. Mas ao lado deles há outros que se arrastam penosamente, estão estropiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem cruelmente das feridas em que se cobriram por culpa própria. Atravessando os espinheiros. No entanto, eles se curarão, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo, ele simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um se transpõe, aquele homem teve razão, porque é enorme o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse aquele ali, cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho que se embrenha nas florestas. E aí, o que é que acontece? Vamos analisar. O que é a estrada? A estrada, ela vai ser um retrato da nossa vida no mundo espiritual após o desencarne. As florestas que estão no caminho, que se apresenta entre a estrada, vai ser um retrato da nossa vida aqui na matéria, da nossa vida enquanto espíritos encarnados. O caminheiro que chega ao fim, que volta para ajudar os que vêm atrasados, figuram os anjos guardiões, os missionários de Deus, que se sentem venturosos em vê-lo, como também nos desdobrarem suas atividades para fazer o bem. Ou seja, quem era aquele lenhador que ele encontrou no meio do caminho? Era outro irmão que tinha conseguido chegar ao final do caminho e voltou para ajudar os seus. Vocês conseguem entender o que aconteceu nessa mensagem? Isso é um puro retrato da nossa vida, da nossa caminhada enquanto espíritos. Todo mundo aqui concorda que nós fomos todos criados simples e ignorantes, do mesmo ponto de partida. A única diferença é que aqui hoje nós nos encontramos em locais diferentes, mas o nosso ponto de partida foi o mesmo. E nós estamos em locais diferentes porque as nossas decisões que nós tomamos, enquanto espíritos detentores do livre-arbítrio, assim o fizeram. Alguns tomaram decisões mais assertivas que levaram a caminhos menos penosos. Outros, nessa ou em outras existências, tomaram atitudes que até hoje ressoam na sua existência. Então, basicamente, essa mensagem traz a gente esses dois conceitos: pluralidade das existências. O texto ele traz um levantamento sobre o véu do esquecimento, porque, como eu falei no início, aqueles filósofos, o que é que eles debatiam? Beleza, ok. A gente vai aceitar esse conceito das muitas existências do espírito. Mas por que que nós não nos lembramos do que nós já vivemos em outras existências? Porque Deus é bondoso e misericordioso. Porque imagine só, você além de ter os seus problemas da sua existência atual, você ainda lembrar das coisas que fizeram outrora. Imagine bem, você está dentro da sua casa e a olhar para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, você ter a plena consciência de que você assassinou ele, ou de que ele lhe assassinou. Então, assim, a nossa existência, se assim fosse, ela seria muito mais difícil. Então, o que é que acontece? Não é que nós não nos lembremos. Não há lembrança nítida. Mas o que reside em nós é o arcabouço do espírito. A nossa intuição. Porque hoje, por exemplo, a gente aqui sabe o que é certo e errado, não é? Não sabemos o que é certo e errado. E de onde vem esse certo e errado?
Desde pequenininho, a gente sabe o que é certo e errado muitas vezes. Outros irmãos que não aprenderam essa lição do certo e errado muito bem, eles não têm esse conceito maturado dentro de si. Por isso que, desde tenra idade, eles praticam atos que já são, vamos dizer assim, recriminosos por nós. Como, por exemplo, a gente vê notícias, por exemplo, eu me lembro de uma notícia de um menino, uma criança, de uns 11 anos de idade, que ele entrou numa ONG, que cuidava de animais de rua, e lá ele pegou e matou todos os animais que lá estavam. Ele pegou o pescoço de gatinhos filhotes de cachorrinho e quebrou. E esse nosso irmão, ele é um exemplo claro de um espírito que ainda não aprendeu esse conceito de certo e de mal. Porque ele está na jornada dele. Mas eu sei o que é certo e mal. Eu sei que se eu fizer algo contra Flávio, existe uma coisa que a gente chama de lei de causa e efeito, que o que eu fiz contra Flávio vai voltar para mim. Pode não ser nessa existência, mas pode ser em outra. Mas o que eu faço de mal, o que eu penso de mal, tudo isso vai e volta. Então, esse nosso irmão que fez isso, em determinado momento, nessa existência ou em outra, ele vai passar por um processo onde ele vai ter que reparar esse dano que ele causou. E por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma somos nós. Nós hoje estamos passando por situações, por dificuldades, que são coisas que nós causamos no passado. E aí é que vem o truque, vem o pulo do gato. A gente tem que ter plena consciência disso. Por quê? Porque quando a gente tem plena consciência disso, quando a gente associa isso à boa vivência com Cristo, quando a gente entende a mensagem dele, o que foi que ele trouxe para a gente de exemplo, essa caminhada, ela não fica mais fácil. A caminhada é mesma, do princípio ao fim. O que acontece é que eu, ciente disso, que eu sou causador dos meus males, ciente de que eu preciso passar por isso, ciente na bondade de Deus, eu me torno mais forte para suportar isso. Isso é uma coisa que às vezes é difícil da gente entender, porque a gente sempre quer colocar o outro como vilão na nossa história, ou não é? Dificilmente a gente assume a culpa. Mesmo às vezes nós estamos nitidamente errados. Não, mas a culpa é de Flávio. Foi ele. Não fui eu, não, eu tenho certeza. Então, a gente precisa, às vezes, sair um pouco dessa posição da grande vítima e analisar a situação com a razão. Dizer, olha, será que não fui eu mesmo? É um exercício que Santo Agostinho nos propôs, que é o conhece-te a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer, para que você não caia nessa cilada de colocar o outro como vítima, o outro, perdão, como vilão, quando você é o vilão da história e você não está enxergando. Isso é uma coisa que acontece bastante. Um caso que aconteceu comigo, quando eu estava na graduação, que eu estava fazendo estágio, teve um caso que aconteceu comigo e com outra menina que a gente... eu acho que ela decidiu na cabeça dela que a gente não ia se dar bem. E realmente isso por um tempo criou um atrito entre mim e ela, que a gente não se dava bem. Quando eu estava lá que ela chegava, o clima ficava... E eu já não estava aguentando, porque, além de tudo, a gente trabalhava junto. Aí, imagina, você ter que trabalhar junto, colado, com a pessoa que decidiu que não gosta de você. E eu, uma peça que não era, decidi também que não gostava dela. Aí pronto. Era picuinha e briga o tempo todo. Sempre teve hora que eu fiz... O que é que eu vou ganhar com isso? O que eu ia ganhar, era o que estava acontecendo, é que eu estava ficando tão cansado daquilo que eu estava pensando em sair do estágio que eu estava fazendo. Aí eu falei, não, eu não vou sair, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou conquistar ela. Eu vou fazer ela parar de não gostar de mim. E foi assim, uma luta, foi um processo. Mas eu estava sempre ali, puxava assunto, conversava, ia lanchar, trazia um chocolate para ela, toma. E com o tempo, não é que eu consegui. Hoje em dia, graças a Deus, a gente até hoje se fala, se dá bem. E foi um processo que eu consegui reverter. Porque eu entendi, com o passar do tempo, que do mesmo jeito que ela era causadora daquilo, eu também era, porque eu estava retroalimentando aquela situação. Então, quando eu me propus a sair desse papel da vítima, porque ela estava implicando comigo e fiz, eu tenho parte na culpa e eu vou reverter. Eu vou fazer minha parte. Se eu ver que ela realmente não vai dar abertura, não quer, eu sigo o meu caminho ciente de que eu fiz minha parte. Que muitas vezes é isso que importa. A gente fala assim, mas eu fui em busca de fulaninho, mas ele não se abriu, ele não aceitou minhas desculpas, ele não quis resolver a situação. Mas, meu irmão, você não fez sua parte, você não foi de coração aberto, você não procurou ele. Se ele não fez a parte dele,
não é mais problema seu, agora é problema de fulaninho. Sua parte você fez, seu saldo está pago. Deixa que às vezes o tempo traz fulaninho até você. Se não trouxer, está tudo bem também, a vida. A gente vive uma vida de indas e vindas. Pessoas entram e saem da nossa vida. E está tudo bem. Né? E foi depois disso que aconteceu com essa menina que eu tomei a decisão que eu fiz. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar um ponto final em todos os mal entendidos, em todas as questões que eu tive nesse tempo de vida. E foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Porque minha relação com várias pessoas melhorou. E eu hoje tenho essa consciência que se alguém tem algum problema comigo, alguma questão comigo, eu me disponho a dar o primeiro passo de ir até a pessoa, porque eu não gosto realmente, eu não sou uma pessoa que eu cultivo esses sentimentos. É uma coisa que realmente não faz bem. Quando você entende certas coisas na vida, entendeu? Eu coloquei assim na minha cabeça, é uma bagagem que eu não quero levar. É uma bagagem que eu não quero levar comigo quando eu me for. Então eu vou resolver agora, enquanto eu estou com tempo, enquanto a vida não se encarrega de levar fulaninho para bem longe de mim, e está tudo bem. Óbvio, eu vou de coração aberto, eu vou querendo fazer aquilo, não fazer por fazer. A gente tem que querer, tem que ter o sentimento real naquilo, entendeu? E aí, sim, a espiritualidade, amiga, sábia, se encarrega do resto. Então, como eu estava falando, a estrada representa a nossa vida desencarnado, as florestas de nossa vida encarnado, as dificuldades dentro da floresta é a nossa vida, são as dificuldades que a gente passa no nosso cotidiano. E muitas vezes quando a gente chega lá, a gente chega machucado, chega um pouquinho dilacerado, a gente chega com as nossas marcas, com os nossos pesos, mas vamos se lembrar do que o ancião disse para o viajante, essas pessoas vão se curar. Entendeu? E eu estava até assistindo o filme de Divaldo recentemente, e tiveram as partes que me pegou muito, assim, como a parte que ele está conversando com Chico, e Chico diz, Divaldo, tudo passa. Que foi um conselho, foi uma resposta que Emmanuel deu a Chico numa situação, que tinha uma senhora, uma vez uma amiga de Chico, que ficou pedindo muito assim, Chico, fale com Emmanuel, para que Nossa Senhora interceda por isso, que eu estou passando por esse problema e tal. E ela insistiu tanto que Chico pegou e falou com Emmanuel. Emmanuel, depois de um tempo, disse, Chico, uma mensageira de Nossa Senhora veio e ela trouxe a resposta. Aí Chico, qual foi a resposta? Tudo passa. E é isso, meus irmãos, tudo na vida passa. Não há dor que não passe, não há noite que não chegue o dia, não há chuva que não chegue o sol. Tudo na nossa vida vai passar. Às vezes a gente não entende a necessidade de passar por certas situações, por certas dificuldades, mas a providência divina ela sempre está tomando conta de tudo. Então o que nos resta é fazer nossa parte, é passar resignados. Eu sei que é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Muitas vezes a gente olha para a situação e não vê uma saída, não vê uma solução. E aí eu lanço a pergunta, diante disso, como é que está a sua relação com Deus? Você já parou para pensar nisso? Você fala com Deus? Você faz só aquela oração mecânica de manhã, de noite para dormir? Ou você tem uma relação mesmo? Você já buscou estabelecer essa relação com Ele de conversa? Porque muitas vezes a gente tem a sensação de que, não, Deus é autoridade, eu não posso estar tratando Ele como se fosse um amigo, quando é pelo contrário. Na verdade, a gente tem que tratar Ele como nosso amigo. Então, os problemas que a gente tem, que a gente às vezes vai contar a uma pessoa que não pode nem resolver nada, a gente poderia estar falando com ele. E entender também que tudo é no tempo dele, não é no nosso. Né? A gente, às vezes, quer muitas coisas no nosso relógio, mas não é no meu relógio. Não é no relógio de Flávio, não é no relógio de Nena, é no relógio de Deus. E a gente tem que ter a paciência, às vezes, de esperar a resposta, de esperar que a situação se resolva. Eu me recordo que uma vez eu estava muito aflito com a questão, muito. E aí, com o tempo, eu desenvolvi o hábito de sempre conversar assim. Até no meio do dia eu estava, meu Deus, estou passando por isso, estou pensando em fazer isso. Eu não queria, no fundo, fazer, mas se precisar, eu faço. Mas eu sei que a resposta vai chegar. Entendeu? Eu sei que, de alguma forma, o Senhor vai me dar uma resposta disso. Eu sei que é no tempo do Senhor, não vou ter pressa nisso, uma semana, 2, 3, um mês depois eu já tinha esquecido. Aí, isso foi na época da graduação. Eu estava lá na faculdade, saindo
conversando com os amigos. Aí a gente parou para conversar do nada, assim. Aí, de longe, eu avistei 2 meninas vindo. Aí eu já fiquei meio assim, que elas já vinham de longe olhando. Aí eu, oxe. Elas vieram andando, chegaram. E aí elas se identificaram. Pra gente, elas faziam parte de um grupo de intervalo bíblico que tinha lá na universidade, que elas vieram convidar a gente. E nisso, uma das meninas, ela parou, olhou para mim, começou falando assim. Tudo que eu tinha falado com Deus. Tudo. E eu fiquei assim, em choque. Porque aquela resposta veio de quem eu menos esperava. Eu nunca esperava que no meio da universidade, uma irmã protestante ia responder o que eu tinha pedido a Deus. Mas ela falou, olha, está acontecendo isso, 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 e você pensou em fazer isso, não faça, entendeu? Continue, persista, vai ser trabalhoso, mas lá na frente você vai colher os frutos. E eu fiquei assim. E eu sou uma pessoa que eu nunca acreditei no acaso, porque para mim realmente o acaso não existe. O que eu tenho muita fé é que aquela irmã foi, com certeza, influenciada por um espírito amigo a me dar a resposta que eu tanto aguardava. E é o que eu faço muitas vezes. É importante a gente cultivar esse relacionamento com Deus. A gente está sempre buscando conversar com Ele de coração aberto e franco. Não precisa muitas vezes daquela pompa de magnânimo, excelso, exaltado Senhor. É conversar, Senhor, está acontecendo isso, está difícil a situação. Às vezes eu estou achando assim que eu não vou suportar, que eu não vou aguentar mesmo. Mas eu tenho fé no Senhor de que as coisas vão se resolver. Eu tenho fé no Senhor de que a resposta vai chegar, que as coisas vão se tranquilizar. E a gente tranquilizar o nosso coração e esperar também. Fazer nossa parte e buscar cada vez mais seguir no caminho que o Cristo nos propôs, que é o grande arco final dessa mensagem do caminho da vida. É que a gente passe por esses momentos sempre resignado, seguindo o caminho que Jesus Cristo nos propôs. Sempre que a gente tiver dúvida assim, do que eu vou fazer? Eu não sei como agir nessa situação. Aí você para e faz assim, o que é que Jesus faria? Conhecendo Jesus, o que é que ele faria? E aí você vai ter a resposta. E aqui é o resumo justamente de tudo que nós falamos. A vida ela é como uma longa estrada que a alma percorre. Não de uma só vez, mas ela vai acontecer em etapas. Ao longo dessa estrada nós vamos encontrar florestas que nós precisamos atravessar. Essas florestas representam as nossas existências corpóreas, ou seja, as vidas que nós vivemos na Terra. Com o tempo e com as sucessivas travessias, a alma vai ganhando habilidade e sabedoria. As florestas, que antes pareciam intransponíveis, tornam-se menores e mais fáceis de atravessar. Essa evolução contínua é o fruto do nosso próprio esforço e das lições aprendidas nas provas e nas expiações. O ancião, que representa a sabedoria e a orientação divina, ou os espíritos superiores, ensina que não existe um caminho direto, que evita a floresta. Isso porque as dificuldades são oportunidades no desenvolvimento da inteligência, da força e dos recursos interiores. Ele também explica que a armadilha ou abismo que alguns dizem existir e do qual não há saída, não é uma realidade divina. A lei de Deus é progresso contínuo e de todos. Cedo ou tarde, superarão seus desafios. A essência da passagem é que a vida ela é uma jornada de múltiplos aprendizados, onde as dificuldades são as ferramentas do progresso, a lei de causa e efeito. E a solidariedade é fundamental no caminho de todos para a evolução. A certeza de que sempre há saída para o sofrimento e que o objetivo é aperfeiçoamento contínuo, é a grande mensagem do consolo e da esperança. E aqui eu queria frisar, primeiro, a solidariedade, porque nós não precisamos aguardar chegar no final da caminhada para ajudar os que estão ao nosso redor. É como a Heloísa, a nossa irmã Elo, fala. Às vezes é um manco ajudando o outro, carregando um. Então, nós podemos, sim, ajudar os nossos irmãos agora. São as mais infinitas chances que a gente tem. A gente só precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes nós levamos a nossa vida, o nosso cotidiano, sem olhar os que estão ao nosso redor.
Muitas vezes a gente não vê aquele irmão na rua que está com fome. Muitas vezes a gente não dá ouvidos àquele irmão que sobe no ônibus, senta do lado da gente, puxa um assunto porque ele está precisando conversar, está precisando desabafar, mas a gente pensa, eu já tive um dia cheio, já tive um dia cansativo, eu não vou dar ouvidos. E aí eu pergunto, onde está a caridade nisso tudo? Porque a doutrina de Jesus é a doutrina de se doar ao próximo, é de se dar ao próximo, é de serviço, é de servir. Somos todos servidores na seara do Senhor. Como diz Joana de Ângeles, quem se dedica a enxugar as lágrimas do próximo não tem tempo para chorar. Então, muitas vezes é isso que nos é pedido, que nós não tenhamos tempo para chorar o nosso choro, porque nós conhecemos, nós sabemos que aquela situação vai passar. E cientes desse conhecimento, nós temos que ajudar os nossos irmãos que não sabem disso, que estão necessitando, às vezes, de um ouvido amigo. Muitas vezes, aqueles 10, 5 minutinhos que você vai parar para escutar alguém, pode evitar que coisas terríveis aconteçam. Um conselho que você dá pode impedir que essas coisas aconteçam. Então, a doutrina de Jesus é sobre isso, é sobre sair do egoísmo. E o que é egoísmo? É o eu primeiro, o eu segundo, o eu terceiro. É o eu sempre. Então, nós temos que, às vezes, sair um pouco desse eu e olhar mais para o próximo. Muitas vezes, as oportunidades, elas batem à nossa porta, mas nós não damos atenção. Nós não estamos prontos para ver. Mas aí nós temos que lembrar que, muitas vezes, nós, em oração, pedimos, Senhor, me faça forte. E quando a oportunidade chega de ser forte, nós não somos fortes. Porque não se enganem, quando você pede força, você não vai receber força do nada. O que vão surgir são as oportunidades para você ser forte. Senhor, eu queria tanto ser amado, mas quando aparece a oportunidade de amar ao próximo, de olhar o próximo, eu não amo o próximo, eu não olho o próximo. E essa é a grande realidade do egoísmo humano. Nós não nos dispomos a olhar ao nosso redor. E acreditem, são muitos. Quando a gente abre a nossa mente para isso, a gente encontra de montes ao nosso redor precisando de ajuda. E o que a seara do Senhor mais precisa são justamente de mãos prontas ao serviço. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da pluralidade das existências. E no texto eu trouxe esse parágrafo para que a gente possa analisar um pouco ele à luz do Livro dos Espíritos. A questão da pluralidade das existências há desde longo tempo preocupado os filósofos, e mais de um reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Sem esse princípio, eles se encontraram detidos a cada passo, encurralados num beco sem saída, donde somente puderam escapar com auxílio da pluralidade das existências. E aí vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre isso. Na questão 166, o codificador pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta dos espíritos amigos são: sofrendo a prova de uma nova existência. Na pergunta A, o codificador novamente indaga: como realizar essa nova existência? Será pela transformação como espírito, lá, quando estiver desencarnado? E a resposta dos nossos amigos espirituais é: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, eu posso até lá no mundo espiritual estudar, aprender, mas eu preciso da prática aqui. Eu preciso da prática na carne, na matéria. Eu preciso da prática, não é aqui dentro do centro espírita, que é muito bom ser muito bom com Flávio, com Robson, com Nena, mas quando eu saio do portão que eu chego em casa, sou eu quem chego desequilibrando todo lá. Eu sou o furacão da casa. Então, o lugar da prova não é aqui dentro do centro espírita, onde nós estamos entre iguais. É quando nós estamos entre os diferentes, entre aqueles que são os nossos resgates de outra vida.
É onde a gente precisa ser manso muitas vezes e saber calar e escutar. Vamos lembrar, Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, para que a gente escute mais e fale menos. Então, é isso que nós temos que fazer. A gente tem que vir, a gente tem que assistir a palestra, a gente tem que participar dos estudos, a gente tem que participar das campanhas. Mas quando a gente estiver fora disso, temos que ser os mesmos que fomos quando estávamos lá. Não adianta eu ser um Júlio aqui e outro Júlio em casa. Porque de que está adiantando, então, tanto estudo, tanta palestra, tanto passe, tanta água fluidificada, se eu não estou me propondo a reforma íntima? Se eu não estou me propondo a me melhorar? Porque não é o outro que vai fazer por mim, não é a espiritualidade que vai fazer por mim, não é Deus que vai fazer por mim, sou eu, lembrem da mensagem, é por mérito próprio, que alguns dos irmãos não precisavam passar por determinadas florestas, não precisaram passar por determinadas situações, porque quando foi nas outras, ele evoluiu, ele se dedicou o suficiente para não precisar passar por aquilo. E assim é conosco. Nós estamos aqui passando por um gênero de provas. E nessa passagem da lição, ele até dá um exemplo. Imagine uma pessoa que era assassina e ladrão numa vida. E quando chega na outra vida, ela passa pelo seu processo, e que quando está para ela reencarnar novamente, ela não vai ser mais assassina, ela só vai ser ladrão. Porque essa questão do assassinato ela já resolveu. E aí ela vai voltar para resolver essa questão de ser ladrão. E aí, onde é que vocês acham que essa pessoa que precisa passar por essa prova, ela vai ser inserida? Qual é o meio? Não vai ser um meio que faça com que ela esteja ali cercado de pessoas que vão cometer o ato de roubo? E vai ser mérito dela não fazer? Por que muitas vezes pessoas que dizem assim, eu não bebo, não quero fumar, mas nascem em famílias que bebem, que fumam, e que às vezes a pessoa tem vontade, tem o desejo, mas fica ali, não vou. Porque essa pessoa muitas vezes está passando por essa prova de vencer esse vício que ela trazia de outras vidas. Perdão. Bem como em várias outras situações nós somos provados, nós somos testados. Nós não escolhemos especificamente a prova que nós vamos passar ao reencarnar. Nós escolhemos o grupo, a generalidade das provas. E aí nós somos inseridos, até porque não tem como a gente determinar na espiritualidade tudo o que vai acontecer na nossa vida. Até porque muitas das coisas que acontecem nesse meio tempo é fruto das nossas ações. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode parar, se analisar, ver o meio que está inserido, ver seus desejos, suas vontades, e a partir daí começar a se trabalhando nisso. Entendendo que a gente está na marcha do progresso. Vamos de seres simples e ignorantes até os espíritos puros. Mas até chegar nos puros é uma jornada. Eu não estou nem perto. Estou bem lá nos ignorantes mesmo. E aí o codificador pergunta: a alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta dos nossos amigos espirituais é sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E ele novamente pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarne em um novo corpo. É assim que se deve entender? E a espiritualidade responde evidentemente. Na questão 167, ele pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta é: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? E eu vou mais além: sem isso, onde há o nosso mérito em passar existências melhores? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta é: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal.
Ou seja, vai chegar um momento em que todos nós vamos evoluir e não vamos necessitar estar aqui, na Terra. Vamos estar em mundos onde é mais espírito do que matéria. Aqui a gente é muito mais matéria do que espírito. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E a resposta é não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ou seja, a gente está sempre em evolução. Tanto é que quando nós chegamos em patamares e não precisa reencarnar aqui, mas pode acontecer conosco o que aconteceu com o nosso irmão quando ele chegou ao final da sua jornada. O convite para retornar e ajudar as almas, que aqui se encontram necessitadas de socorro. Como nós sabemos que aconteceu com vários nossos irmãos que nós temos em tanto estimado sentimento, que são espíritos que não necessariamente precisavam retornar, mas vieram com a missão de ajudar a humanidade. É o que está acontecendo agora. Nós estamos recebendo enxurrada de espíritos que estão reencarnando, mas são espíritos dotados de uma inteligência fenomenal, que muitas vezes em tenra idade, muito novos, eles conseguem trazer conhecimentos que nós não entendemos, como crianças de 7, 8 anos que já falam sobre chácaras, sobre perispírito, ou seja, já trazem consigo de outras vidas esse conhecimento, sem falar nos nossos irmãos que vão vir com a missão de alavancar o progresso científico e tecnológico. É algo que a gente já consegue vislumbrar nos dias de hoje. A gente vê que a tecnologia ela caminha a passos largos. Há 100, 110 anos atrás, quem imaginava que a gente ia conseguir falar por celular com outra pessoa, muitas vezes que está lá do outro lado do mundo, e eu consigo falar com alguém que está na China agora, só pelo meu celular. Então, são coisas que a gente não concebia e que aconteceram de uma forma muito rápida. E por aí vem avanços tecnológicos, vão vir cura de doenças, muitas coisas, e isso vai acontecer num ritmo muito rápido, que é algo que é natural ao processo de mundo de regeneração que a Terra está passando. E aí, na pergunta 170... o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta da espiritualidade é: espírito bem-aventurado, puro espírito. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, na passagem que fala sobre a necessidade das encarnações, nos é trazido o segundo texto. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E a resposta é: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo Deus, tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade, Deus lhes concede. Os que mal fazem uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstre, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. É uma mensagem de São Luís, que foi trazida em Paris em 1859. Ou seja,
Quem determina se a minha existência atual será um castigo ou se será uma bênção sou eu. São as minhas ações, são as decisões que eu vou tomar. Não é ninguém que toma por mim. Mas vamos nos lembrar que no Evangelho, no livro dos Espíritos, nos é dito que aqueles espíritos que tentam retardar a marcha do progresso serão por ela levadas de rodão. E também que ninguém regride na escala evolutiva, nós estacionamos. Então é importante que nós estejamos atentos a isso, porque é necessário nosso melhoramento enquanto espíritos encarnados, para que nós possamos assim desfrutar de uma vida cheia de felicidade. E aí, bem rapidinho, isso é um texto que foi trazido, eu vou dar uma pulada por causa da nossa hora. 10 minutos, né? 10? Pronto. Vou dar uma puladinha, mas é algo que nós já falamos sobre a questão do esquecimento, de por que nós não nos lembramos das nossas vidas passadas. Aqui é uma análise também. Eu acho que aqui dá que a gente tá perto de acabar. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. A questão 393 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações das existências lhe servem de lição, e se recordasse dos que a tenha podido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E a resposta vem: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência, e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida na pátria espiritual, diante de seus olhos se estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência capaz de reparar a que venha a transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar ou as lutas que considere apropriada ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma. Ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, e dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que vos insistivamente resistes, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, que vos adverte para não recairdes nas faltas que já fizestes culpados. É aquilo que nós já falamos. Apesar de não nos lembrarmos das nossas existências anteriores, nós temos ainda a nossa intuição, que é algo que vai nos levar para entender se aquela situação ela vai ser benéfica para mim ou se ela não vai ser benéfica. Nós hoje somos seres dotados muito bem de distinguir o que é o bem e o que é o mal. E cada vez mais se faz necessário que nós possamos nos afastar do que é o mal e cultivarmos o que é o bem, para que nós possamos aproveitar essa marcha de progresso que a nossa Terra, que o nosso globo, ele vem passando, e que não sejamos uns daqueles que vão ser arrastados por ela de roldão. Como nós já bem sabemos, alguns dos nossos irmãos que já partem para a pátria espiritual e que assim necessitam passar ainda por processos que não vão condizer com o momento que a Terra está passando, vão ser levados a mundos que se encontram em etapa igual ou inferior à que se encontra a Terra. Em igual, para que possam assim passar pelos seus processos, ou inferior, para que além de que passem pelos seus processos, eles também possam auxiliar aqueles espíritos que não se encontram numa escala evolutiva elevada. E aqui a lição continua, mas eu vou dar uma puladinha por conta do horário. Rapidamente, vamos ler aqui a 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal,
tem o espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida na vida terrena? E a resposta dos nossos irmãos é: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Na pergunta 258A, Kardec indaga novamente: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta da espiritualidade é: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que estes tiverem, nada lhe estorva ao futuro. Abertos lhe acham, assim como o caminho do bem e do mal. Quanto tempo, Flávio? 5? Acho que dá para a gente finalizar. Se vier a sucumbir, resta-lhes a consolação de quem nem da vida tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus e do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes vistos nisso um meio de progredirdes. E Deus permitiu. Basicamente, essa passagem está nos dizendo que muitas vezes as coisas nos acontecem, sim, por permissão de Deus, mas fomos nós que nos colocamos naquela situação. Foi a nossa escolha que nos levou a estar passando por aquele momento. E Deus, na sua sabedoria e também no livre-arbítrio que Ele nos deu, Ele nos permite passar, porque Ele entende que no nosso conhecimento aquilo vai ser algo que vai nos ajudar a progredir. E para finalizar, meus irmãos, só uma passagem rápida que eu me lembrei. Que certa feita um irmão desencarnado chegou à pátria espiritual e quando ele estava prestes a retornar, foi convocado para que ele pudesse escolher o gênero das provas que ele iria passar. E nisso, o seu mentor levou ele numa sala cheia de cruzes. E naquela sala estava o tamanho da cruz que o nosso irmão iria escolher para que ele pudesse passar nessa vida. E ele ali quis dar uma desperta, ele fez: já sei. Para garantir que dessa vez eu vou ter êxito, eu vou pegar a menor cruz que tiver. E ali ele saiu procurando até que ele achou uma cruz bem pequenininha. E ele disse para o seu mentor: é aquela cruz que eu vou escolher, porque com aquela eu sei que eu não vou falhar. E o mentor olhou para ele e disse: meu irmão, engraçado, foi essa mesma cruz que você escolheu da última vez e mesmo assim aqui está você. Então, meus irmãos, que nós possamos ter consciência das nossas necessidades de evolução, das nossas capacidades como espíritos inteligentes que podem escolher o caminho do bem e assim evitar que muitas coisas negativas nos ocorram. E quando essas coisas acontecerem, possamos lembrar daquele garoto novo, baixinho, que ele falou no centro: vamos passar de cabeça levantada, resignados, buscando a felicidade no Cristo, porque assim enfrentaremos as nossas provas de forma mais resignada e de forma mais alegre. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.